Boa tarde a todos. O materialista e o positivista ateus diz ser Leibniz politeísta, mas na realidade ele não é politeísta, certo? A filosofia dele é pura metafísica, está baseada no particular, no ser humano, para o universal. E quando você entra na internet e vê muitos professores começam a interpretar Leibniz com muitas filosofias de outros pensadores, mas que é tido como positivista, ou materialista, ou naturalista, certo? E acaba querendo impor essa influência que eles têm na teoria de Leibniz. Muitas vezes é até por como posso dizer assim, uma certa simplicidade de coisa. Não é tanto por astúcia, né? Por astúcia. Então, alguns chegam até a dizer o absurdo que Leibniz ensina que a natureza dá salto. A filosofia de Leibniz, logo no seu começo, ele já começa desmentindo essa ideologia, certo? Esse ensinamento. Ou seja, porque o salto significa que Deus não está no controle do universo. Quando que Leibniz ele desenvolve a sua filosofia baseada na harmonia pré-estabelecida, ou seja, Deus é o centro de tudo. Pode parecer o homem que o universo está em caos, mas Deus está no controle de tudo. Essa é a metafísica de Leibniz. E a pessoa pode falar o que quiser, mas no livro dele não se encontra isso, não, certo? Por causa do princípio da razão suficiente. Ou seja, alguns afirmam que Leibniz queria unificar as religiões. Não, Leibniz não queria unificar as religiões. Ele é um pouco até radical, porque ele, na sua filosofia, ele fala que, tipo assim, pela busca da razão, seria necessário extinguir as seitas, certo? Vivemos num país democrático, né? Não podemos fazer isso, mas Leibniz fala, e olhando do ponto de vista, as seitas também são religiões, certo? São religiões. Então, falar que Leibniz queria unificar as religiões é papo furado. É mais pelo causa do princípio da razão suficiente no qual ele se baseia. O espiritismo, o esoterismo com S, o esotérico com S, o esotérico com X. Muitos pegam a filosofia de Leibniz e aplicam no seu desenvolvimento, mas não tem nada a ver com... falando até sobre o espiritismo mesmo. O espiritismo é uma... Quando você lê Leibniz, muitas vezes, você vai ver que ele está desmentindo toda a forma de espiritismo. Através cientificamente ele prova que não tem como o espiritismo dar certo, mas muitos pegam. E veja bem, aqui eu não estou falando que o espiritismo, o esotérico, ele não possa interpretar da sua forma, não. A pessoa é livre, certo? Vivemos num país democrático. Você interpreta o que você quiser da forma que você quiser. Agora,
quando essa verdade sai para ser analisada com base no estudo em Leibniz, cai por terra, porque Leibniz cientificamente ele joga por terra a teoria do espiritismo, entendeu? Porque é como eu falei no o princípio da razão suficiente, ele destrói isso, porque é a busca pela verdade. É a busca pela verdade. Na página 436. Aqui, ó. Página 436. Página 436. Ele diz assim, ó. Um ser eterno, muito poderoso e muito inteligente, que é sobre a razão, que é sobre o princípio da razão suficiente, ele está aqui dizendo, entendeu? Certo? Um ser eterno, muito poderoso e muito inteligente é o que se denomina Deus. Ele é o princípio da razão suficiente. Se houvesse alguém suficientemente irracional para supor que o homem é o único ser dotado de conhecimento e de sabedoria, e que teria sido formado por puro acaso, e que é este mesmo princípio cego e destituído de conhecimento, que conduz todo o resto do universo, eu o advertiria a examinar a censura inteiramente sólida. Ou seja, aqui ele vai citar Cícero, tá? Na sua filosofia, que diz aqui: ninguém deveria ser tão totalmente orgulhoso para imaginar que existe dentro dele um entendimento e a razão, e que sem embargo não existe nenhuma inteligência que governe os céus e todo este vasto universo. Então ele aqui está afirmando que o homem também é capacitado com esse princípio da razão suficiente para poder buscar a verdade e saber que além disso existe uma razão pela qual ele foi formado, que está no controle de tudo. Como que a natureza dá salto? Não tem como você acreditar nisso. Então, a próxima aula eu vou falar sobre o princípio da razão suficiente. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo, que vão curtir, que vão compartilhar, que vão se inscrever, certo? Pode também, como que eu posso dizer, fazer comentário. Faça o seu comentário, porque aí me fortalece no sentido de eu ter mais vontade para querer estar me expondo aqui nesse vídeo, certo? E agradeço, terminando desejando a todos uma boa tarde, né? Uma boa tarde.